Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Olá, como vai? Muito boa noite para você. Cartório Eleitoral faz plantão na reta final para fechamento de cadastro. Mesmo com determinação para fechamento, lojas abrem no feriado em Patos de Minas e a gente também vai te mostrar. Feriado de 21 de abril celebra a memória de Tiradentes, Marte da Liberdade e símbolo de resistência. O que pode e o que não pode nas regras para as eleições deste ano. O aumento no número de imóveis alugados. Justiça pode obrigar irmão a pagar pensão alimentícia? Entenda os limites legais. As orientações para evitar incidentes graves com incêndio em residência. Atraso no crescimento acende alerta e exige atenção e acompanhamento médico. Famílias aproveitam espaço público no feriado de Tiradentes. E a movimentação no terminal rodoviário de Patos de Minas. É agora, no NTV News, segunda edição. A gente começa esta edição falando do feriado desta terça-feira, que marca a morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, símbolo da Inconfidência Mineira. Ele foi executado como traidor, mas entrou para a história como herói. O dia 21 de abril é marcado pela memória de um dos personagens mais importantes da história do Brasil. Conhecido como herói nacional, Tiradentes teve uma trajetória que mistura coragem, idealismo e luta contra a opressão. Muito além da imagem que ficou nos livros, Tiradentes foi um homem comum, nascido em Minas Gerais. Ele era muito ousado, assim, ele exerceu várias profissões, caixeiro viajante, tiradentes, né, de tirar dente mesmo, ele era um dentista prático, nessa época não tinha odontologia, ele foi comerciante, viajou muito, viajou assim, no Brasil, né, era uma figura assim muito afoita, ele era muito falante, né? Era às vezes muito atrevido. No final do século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal e vivia sob forte exploração. A cobrança de altos impostos, como o quinto sobre o ouro, gerava insatisfação entre a população. Foi nesse cenário que surgiu a Inconfidência Mineira, um movimento que defendia a independência do Brasil. Um grupo bem seleto, um grupo de... Você tinha burocratas, padres, militares, funcionários públicos, né, pessoas assim bastante reconhecidas do próprio governo português, mas que estavam a serviço da colônia. Eles se reuniam para, né, planejar essa revolta, que ela deveria acontecer no dia da cobrança da derrama. Então, era uma proposta realmente muito ousada para a época. Então, Minas pretendia se separar do Brasil e acabar com essa cobrança extorsiva de impostos que recaía sobre a capitania. Tiradentes foi um dos inconfidentes que atuaram em defesa aberta da separação da colônia. No entanto, o movimento foi descoberto antes de ser colocado em prática, e seus participantes acabaram presos. Após julgamento, Tiradentes foi o único condenado à morte. Em 1792, ele foi executado no Rio de Janeiro, em um episódio que marcou profundamente a história do país. E ele sofreu todo o processo de condenação. Outros não. Alguns foram mandados para a África pagar o degredo, mas lá eles se tornavam autoridades do governo português. E ele não. Ele amargou na prisão lá no Rio, né? Ficou 3 anos na prisão, enquanto eles faziam o processo de condenação dele, que está escrito nos autos da devassa da Inconfidência. Aí, quando chega a condenação, de fato, ele foi, né, morto e esquartejado. Com o passar dos anos, Tiradentes foi reconhecido como herói nacional. O dia 21 de abril se tornou feriado no Brasil, lembrando não apenas de sua morte, mas também o ideal de um país mais justo e independente. Ele resgata o que a gente chama de nação brasileira. Essa construção do mito dele, ela nos faz refletir sobre isso, né? O que é o Brasil? E tem uma coisa, o mito dele é o mito mais bem sucedido da história brasileira.
Você pode ver que existe duas personalidades só que consagram feriados, que é o Zumbi de Palmares e o Tiradentes. Foi uma produção muito bem sucedida do ideário republicano. Em meio ao impasse entre o Sindicomércio e o Sindec para definir a convenção coletiva, o comércio de Patos de Minas ficou impedido de funcionar neste feriado. No entanto, alguns lojistas optaram pela abertura. Segundo o Sindicato dos Empregados do Comércio de Patos de Minas, a determinação de fechamento ocorreu por falta de acordo na Convenção Coletiva de Trabalho com o Sindicomércio de Patos de Minas, já que já foram realizadas mais de 7 reuniões esse ano. Sem consenso entre as entidades, o uso de mão de obra no feriado ficou proibido. Situação semelhante à registrada na Sexta-feira Santa. Durante fiscalização realizada na cidade, o presidente do Sindec, Ascendino César, informou que 2 lojas em um shopping e um sacolão na Rua da Mata foram encontrados funcionando de forma irregular. Os grandes estão dentro da legislação. Alguns pequenos abriram, com exceção de 2 lojas de fora que se instalaram recentemente aqui no shopping, que vem temando em descumprir a Convenção Coletiva de Trabalho, aliás, que não foi negociada ainda, vai descumprir a Lei 10.101, combinada com a Portaria 3665, temando em abrir conforme abriram no feriado passado, tornaram a abrir hoje. Em conversa lá com seus administradores, eles entraram em contato com os seus jurídicos lá e eles não autorizaram a fechar. Eles teriam oportunidade, né? Fecharem para que a gente não comunicasse ao Ministério do Trabalho. Como eles temarem ficar aberto, amanhã cedo a gente já faz um ofício para o Ministério do Trabalho pedindo a fiscalização e também entra com ação judicial. As negociações entre representantes dos trabalhadores e dos empresários do comércio varejista e atacadista seguem em andamento, mas ainda não há definição. A falta de acordo tem gerado incertezas tanto para empregados quanto para empregadores. Sem a convenção coletiva firmada, empresas, especialmente supermercados, ficam impedidas de operar com funcionários em datas como o feriado de Dia de Tiradentes, o que pode impactar diretamente o funcionamento do setor e gerar prejuízos econômicos. Próximo expediente é função do sindicato. Fazer um ofício ao Ministério do Trabalho denunciando essas aberturas ilegais com tomada de mão de obra dos empregados, bem como mandar para o jurídico do sindicato para que entre a ação buscando o pagamento do feriado em dobro e mais a gratificação que estaria negociada na Convenção Coletiva de Trabalho. Daqui a pouco a gente fala sobre o que pode e o que não pode nas regras das eleições deste ano. E cartório eleitoral faz plantão na reta final para fechamento de cadastro. Olha só, teve plantão nesse feriado no cartório eleitoral em Patos de Minas. A intenção é aumentar o volume de atendimentos nesta reta final do fechamento do cadastro eleitoral. O cartório eleitoral de Patos de Minas realiza plantão especial de atendimento à população até o dia 6 de maio, prazo final para o fechamento do cadastro eleitoral. A iniciativa busca ampliar o acesso dos eleitores aos serviços da Justiça Eleitoral e evitar transtornos de última hora. Nós temos 1 ano já que estamos nessa campanha de melhorar a biometria em Patos, mas agora esse movimento aumentou, considerando que o cadastro eleitoral vai fechar no dia 6 de maio. E é o prazo final para o eleitor regularizar a situação e colher a biometria antes das eleições, embora precisa ficar bem claro que o eleitor que não fizer a coleta biométrica até o dia 6 de maio, ele vai sim votar nas eleições, ainda que não tenha coletado a biometria. Eleitores que estão há 3 ou mais eleições sem votar ou justificar devem procurar o cartório eleitoral para regularizar a situação. Nós temos hoje em Patos aproximadamente 115 mil eleitores
E desses 115 mil, nós temos 7 mil eleitores cancelados. Então é um percentual alto, se você for analisar, que é um eleitor que não vai votar, é um cidadão que não vai votar, porque ele ficou sem votar 3 eleições seguidas, né, consecutivas, e agora se ele não regularizar, se ele não comparecer ao cartório para fazer a regularização, ele não vai votar no dia das eleições. A multa é por cada eleição que o eleitor fica sem votar, ele tem uma multa equivalente a R$ 3,51. Então, as 3 eleições vão dar R$ 10,53. E caso o eleitor não tenha condições de pagar essa multa, existe a possibilidade dele assinar uma declaração para a gente e a gente dispensá-lo dessa multa e regularizar a situação dele. Devem buscar o cartório os eleitores que ainda precisam cadastrar a biometria, emitir o título pela primeira vez, regularizar o documento cancelado, transferir o domicílio eleitoral para outra cidade, alterar o local de votação ou atualizar dados cadastrais. Quem vai votar pela primeira vez já pode fazer o título se tiver 15 anos e for completar 16 até as eleições. Então, o eleitor com 15 anos também pode comparecer e fazer o título. Ele comparece, faz o título, se no dia da eleição ele já tiver completado os 16, ele vota. Caso não, ele vota na próxima. É o mesmo procedimento do eleitor mais velho que vai fazer ou do eleitor que vai regularizar. Ele vai trazer um documento pessoal, qualquer documento pessoal, identidade, carteira de habilitação, carteira de trabalho, ele vai trazer esse documento pessoal e um comprovante de endereço. Para ajudar a população, o cartório funcionará diariamente, incluindo sábados, domingos e feriados, sempre das 9 às 17 horas. A medida atende à demanda crescente registrada nos dias que antecedem o encerramento do prazo e reforça a importância de os eleitores regularizarem sua situação dentro do período estabelecido. De agora para frente até o dia 6, né, o movimento só vai aumentando. Lembrando que nós estamos abrindo pela manhã também, então nosso atendimento de agora até o dia 6 de maio é todos os dias, sábado, domingo, feriado, e de 9 às 5 da tarde. Pois é, e em ano eleitoral aumentam as proibições para quem ocupa cargos públicos. Servidores e gestores precisam redobrar a atenção para evitar irregularidades. As regras estão previstas na legislação eleitoral e têm como objetivo assegurar igualdade de condições entre os candidatos. No ano eleitoral, as entidades, os órgãos públicos e principalmente aqueles voltados que trabalham com os agentes públicos, editam normas para facilitar a compreensão dos possíveis candidatos e até mesmo dos agentes públicos de um modo geral, para que não cometam irregularidades que possam afetar o seu dia a dia e trazer transtornos consideráveis. Então, essas normas são editadas, a Advocacia Geral da União, como faz todo ano, editou agora a 11ª cartilha, orientando todos os agentes públicos das condutas vedadas e os cuidados que devem ter no ano de 2026, em razão de ser um ano eleitoral. Durante o período que antecede as eleições, por exemplo, é proibido utilizar bens, serviços ou servidores públicos para favorecer candidaturas. Isso inclui veículos oficiais, prédios públicos e até mesmo o horário de trabalho de funcionários. A participação em campanhas deve ocorrer fora do expediente e sem o uso de recursos institucionais. Não se pode pedir voto, fazer propaganda antecipada, pode-se dizer que é pré-candidato, não tem nenhum problema, não pode distribuir benefícios, recursos para a população, não se pode criar programas assistenciais novos com o objetivo dar distinção na campanha eleitoral, privilegiando aqueles que ocupam cargos públicos. Então é mais nesse sentido, alertando que qualquer conduta vedada, ela tem uma série de implicações de natureza eleitoral, de natureza civil, administrativa e às vezes até mesmo penal. O descumprimento dessas normas pode resultar em multas, perda do cargo e até inelegibilidade. Por isso, é necessário reforçar a importância de orientação jurídica e transparência nas ações públicas durante todo o período eleitoral. Uma propaganda antecipada, onde você pede o voto ou sugere que alguém seja eleito,
as penas variam de 5 até 25 mil reais, e há algumas que podem gerar até multa de 100 mil reais. Então, é proibido a utilização, né, da propaganda, de fazer a propaganda antecipada anteriormente. Também a distribuição de benefícios. Vou criar um programa de assistência para uma determinada classe da sociedade. Isso também não é permitido nesse período. Aumentos dos servidores públicos, da remuneração do servidor público, além da correção da inflação, dos 180 dias que antecedem as eleições. Então, a norma traz uma série de situações, né, que o agente público deve consultar e para que ele não incorra nas condutas vedadas. Respeitar as regras não é apenas uma obrigação legal, mas um compromisso com a democracia e com a igualdade na disputa eleitoral. O site do TSE traz todas essas normas, o site da Advocacia Geral da União também traz. Da agora até as eleições, com certeza nós teremos inúmeras entrevistas, as pessoas podem acompanhar pela NTV, por exemplo, né, para se informar adequadamente. Além disso, elas podem procurar o Ministério Público Eleitoral para consultar e às vezes até fazer alguma reclamação daquilo que ele entender que está sendo descumprido da norma. E com certeza o Ministério Público irá agir buscando a punição daqueles que eventualmente estiverem descumprindo as vedações previstas em lei. Em instantes, a gente fala sobre o aumento no número de imóveis alugados. E você vai ver que a Justiça pode obrigar o irmão a pagar a pensão alimentícia. A gente mostra e você vai entender os limites legais para isso. O número de brasileiros morando de aluguel disparou nos últimos anos. Dados divulgados pelo IBGE mostram que esse tipo de moradia cresceu mais de 50% desde 2016. O Brasil tem mais domicílios e também mais gente vivendo de aluguel. Segundo a pesquisa PNAD contínua divulgada pelo IBGE, o total de moradias no país passou de 66,7 milhões em 2016 para 79,3 milhões em 2025, um aumento de quase 19%. Mas o dado que mais chama a atenção é o crescimento dos imóveis alugados. Em menos de 10 anos, o número saltou de 12,2 milhões para 18,9 milhões, uma alta de 54,1%. A pesquisa também mostra mudanças no tipo de moradia. As casas continuam predominando, representando mais de 80% dos lares brasileiros. Mesmo assim, os apartamentos avançam em ritmo mais acelerado, crescimento de 48,7% no período contra 14,2% das casas. Especialistas apontam que fatores como o aumento dos preços dos imóveis, juros elevados e mudanças no estilo de vida ajudam a explicar o avanço do aluguel no país. Com mais ofertas de imóveis e nova demanda urbana, a tendência é que o aluguel continue ganhando espaço nos próximos anos. Esse mercado aí, né, esse setor de imóveis para aluguel cresce cada vez mais, aquecido há muito tempo, né? Nesses últimos 10 anos você viu aí 50% de aumento. Vamos mudar de assunto, porque muita gente não sabe, mas a legislação brasileira prevê a possibilidade de um irmão ser obrigado judicialmente a pagar a pensão alimentícia a outro. No entanto, essa é uma medida excepcional que só se aplica em casos específicos. A gente vai falar sobre um assunto que às vezes muita gente desconhece. A gente vai explicar sobre ele aqui, que é a situação de pensão. Mas o que envolve a pensão nesse caso? É a questão do irmão que acaba tendo que pagar a pensão envolvida de o seu próprio irmão, né? Aí fica a cargo dessa pessoa. Mas a gente vai entender melhor sobre isso agora, conversando com a Natália Romão, advogada, sobre isso, para a gente poder explicar, né? Natália, primeiro vamos explicar essa questão da pensão, esse envolvimento dos irmãos nesse caso. Perfeito. Esse é um tema que gera muita polêmica na sociedade, por vezes até um tipo de revolta. Por que o irmão precisa pagar uma pensão para o outro irmão? A nossa legislação, ela prioriza a solidariedade familiar. Então, na ausência de parentes mais próximos, como pais ou avós, o irmão ele pode vir ser chamado a cumprir essa obrigação alimentar. Mas é importante ressaltar que, nesses casos,
nós devemos observar 3 coisas. A necessidade desse irmão, ela não pode ser simplesmente uma necessidade ali mais básica. O irmão precisa estar praticamente, segundo a jurisprudência, em situação de miserabilidade. A outra questão é a possibilidade desse irmão arcar com essa pensão, ou seja, não se pode sacrificar esse irmão em detrimento da necessidade do outro. E nós precisamos lembrar também da temporariedade. Não é uma questão que vai se prolongar ao longo do tempo. Ou seja, se esse irmão ele recupera essa capacidade de sustentar, essa pensão pode ser cortada. É o que nós chamamos de última ratio, ou seja, responsabilidade subsidiária. Primeiro nós vamos chamar aqueles parentes mais próximos à responsabilidade, como pais ou avós. Na ausência deles ou na incapacidade financeira, nós então vamos partir para os irmãos para essa responsabilidade alimentar. Lembrando mais uma vez, não é que essa pensão alimentícia dos irmãos não é equiparar aquele padrão de vida, é simplesmente garantir que aquela pessoa não fique em situação de vulnerabilidade. Por isso que nós precisamos entender que essa responsabilidade do irmão é somente em casos muito específicos, ou seja, um acidente, uma doença, e que essa pessoa não tem mais nenhuma outra fonte de renda. Não é simplesmente para equiparar padrão de vida, para melhorar esse padrão de vida. É situação de miserabilidade, de vulnerabilidade total. Tem que ter uma lei para obrigar um irmão a cuidar do outro. Parece absurdo, né? Mas é isso. E é por isso que a lei foi criada, justamente por essa dificuldade de quem está mais vulnerável não conseguir ajuda nem de um próprio parente. Vou fazer um intervalo. A seguir a gente fala das orientações para evitar incidentes graves com incêndio em residência. E ainda, atraso no crescimento acende alerta e exige atenção e acompanhamento médico de crianças. Algumas atitudes simples podem fazer a diferença para evitar graves incidentes envolvendo incêndios em residência. É preciso estar sempre atento e agir rápido quando necessário. Um estudo realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais acende o alerta. A maioria dos incêndios em edificações acontece dentro de residências. Os dados mostram que o quarto é o principal ponto de origem do fogo, seguido pela cozinha e pela sala. Um estudo realizado pela Tenente Jaqueline dos Santos, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, analisou cerca de 3.000 incêndios em residência no município de Belo Horizonte entre os anos de 2020 e 2024 e concluiu que a maioria dos incêndios que acontece são em edificações destinadas à moradia, cerca de 64%. Quanto à zona de origem, existem estudos no Corpo de Bombeiros que comprovam que os mais comuns são o quarto e a cozinha, ou seja, os incêndios tendem a iniciar mais nesses cômodos. Com isso, a gente pode falar com relação às causas dos incêndios mais voltadas à eletricidade, fenômenos termoelétricos e acidentes com gás de cozinha. A pesquisa também destaca um fator importante. Medidas simples de autoproteção podem aumentar significativamente as chances de sobrevivência. Neste contexto, é muito importante evitar o uso de adaptadores de tomada, extensões e equipamentos inadequados voltados para a eletricidade. Além disso, o carregamento de celulares e aparelhos eletrônicos sobre estofados, espumas e materiais combustíveis tende a iniciar um incêndio. É muito importante carregar celulares em superfícies incombustíveis, como o próprio chão. E, por fim, o uso de mangueiras inadequadas, não certificadas pelo Inmetro ou com validade vencida, podem culminar em um incêndio ou explosão na cozinha. Situações que parecem simples muitas vezes passam despercebidas na rotina, mas é justamente nesses detalhes que mora o risco. O Corpo de Bombeiros Militar indica
Se estiver em situação de incêndio, saia imediatamente. Mas caso se encontre preso, o mais indicado é ir para um cômodo mais afastado possível daquele foco inicial. Então, se o incêndio começou na cozinha, vá para o quarto mais distante e feche todas as portas no caminho. Procure uma janela, não vá para banheiros ou lavabos onde a fumaça tende a se acumular. Indique através de uma janela a necessidade de socorro e, em caso de emergência, ligue 193. Agora tem alerta sobre o crescimento das crianças que não pode ser deixado para depois. A espera pelo chamado estirão da adolescência, muitas vezes vista como algo natural, pode acabar comprometendo a altura final. Muitos pais acreditam que a criança vai dar o espichão na adolescência e atingir a altura esperada, mas especialistas alertam que esperar pode ser um erro e comprometer o crescimento definitivo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, cerca de 3% das crianças apresentam algum tipo de distúrbio de crescimento. Já a Organização Mundial da Saúde aponta que atrasos no desenvolvimento podem estar relacionados à desnutrição, doenças crônicas ou alterações hormonais, como a deficiência do hormônio do crescimento. O crescimento da criança é sempre uma preocupação para a família, né? Então é um tema muito recorrente, a mãe preocupada com a criança que está crescendo pouco. Geralmente começa, né, pela comparação, e a gente sempre pede para a mãe evitar de ficar comparando, né, comparando com o parente, com os coleguinhas da escola, mas realmente, né, alguns pacientes podem apresentar um déficit do crescimento, pode apresentar uma dificuldade em crescer, e isso pode significar várias outras doenças. O que você me perguntou em relação ao estirão é porque próximo à puberdade ali, né, da criança, 9, 10, 11 anos, ele pode ter um período de grande crescimento. Então, muitas vezes a criança é pequena, mas lá nessa idade ele cresce e ele aumenta a velocidade de crescimento. Só que justamente a nossa ideia aqui é pedir para que não espere até o estirão do crescimento, para que a gente acompanhe essa criança antes, quando há uma suspeita de déficit do crescimento. A janela de crescimento está diretamente ligada ao desenvolvimento ósseo e pode se fechar mais cedo do que esperado, especialmente sem acompanhamento adequado. Entre os fatores principais que influenciam o crescimento estão genética, alimentação, qualidade do sono e equilíbrio hormonal. A criança ela deve regularmente consultar com o pediatra, né? Quando é bebezinho pequeno, faz aquelas consultas praticamente mensais e depois de um ano a gente vai passando essas consultas, né? 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, 1 vez por ano. E nessas consultas, através do cartão de crescimento e do cartão de vacinas, o gráfico do crescimento que tem no cartão de vacinas, a gente consegue avaliar se essa criança está apresentando um déficit, né, um problema do crescimento ou não. Essa criança ela pode ser mais baixa por uma questão familiar, então o pai e a mãe baixos, a criança vai ser mais baixa. A criança pode ter passado por algum problema nutricional, né, ou algum déficit de vitaminas e ter uma dificuldade inicial e depois melhorar. Mas é através dessas consultas que a gente consegue identificar. É importante a gente lembrar que tem um alvo, né, a gente tem uma altura estimada que leva em consideração a altura dos pais. Então a gente usa, né, a altura dos pais para fazer essa estimativa e quando a criança está muito fora disso, é um sinal de alarme. Para garantir um desenvolvimento saudável, a orientação é manter consultas regulares com o pediatra e, se necessário, buscar avaliação com endocrinologista. Exames como idade óssea, avaliação hormonal e análise nutricional podem ser fundamentais para um diagnóstico precoce. Quanto antes o problema for identificado, maiores são as chances de intervenção e da criança atingir seu potencial máximo de crescimento. Uma criança, para crescer, ela precisa de 3 coisas: alimentar-se bem, dormir bem e praticar atividade física. E muitas vezes a gente tem falhas nesses 3 itens, né? Então aquela criança que dorme muito tarde ou que dorme mal, que tem um outro problema que atrapalha ela dormir, aquela criança que tem uma seletividade alimentar importante, não faz uso do cálcio nem do ferro de maneira adequada, a criança muito sedentária, fica só na televisão, no videogame, não pratica atividade física, não faz uma natação. Então é importante sim a gente acompanhar essas crianças para poder tratar o mais rápido possível.
O assunto é sério, mas para alguns de nós, esse estirão não veio na adolescência nem depois, né? Em instantes, a gente fala da movimentação do terminal rodoviário de Patos de Minas e famílias aproveitam o espaço público no feriado de Tiradentes. Com o feriado prolongado, o terminal rodoviário de Patos de Minas registrou boa movimentação nos embarques e desembarques. Quem passou pela rodoviária nesta semana percebeu um movimento intenso de passageiros. Funcionários responsáveis pela venda de passagens relataram grande procura por viagens com destino a Belo Horizonte, São Paulo, Brasília e também Uberlândia. Além das saídas, a rodoviária também registrou muitas chegadas. Ônibus vindos de São Paulo desembarcaram com grande número de passageiros, muitos deles visitando famílias em Patos de Minas. Apesar do fluxo elevado, os funcionários explicaram que a situação não saiu do controle, sem superlotação ou falta de vagas. Segundo eles, períodos como Natal e Carnaval costumam ter um movimento ainda mais intenso. Outro fator que influenciou foi o recente feriado da Sexta-feira Santa, que já havia antecipado parte das viagens. Eu sou de Patos. Bom, eu me mudei pra lá agorinha, né? Então é a primeira vez que eu venho em feriados. Mas eu pretendo vir mais, é bom. O movimento na rodoviária ficou bem dividido entre quem estava chegando e quem estava partindo. Houve também passageiro que preferiram adiar a viagem, aguardando dias mais tranquilos para embarcar com mais conforto. Mais tranquilo, né? Para passear no feriado, sem ser no feriado, sabe? Mas tá tranquilo. E a senhora vai para onde? Eu vou para Campinas, eu vou visitar meu filho, passear lá. Tem muito tempo que eu não vejo ele, sabe? Aí eu vou lá. Para quem retorna à cidade, a movimentação é sinal de reencontros e retomada da rotina. A expectativa é de que o fluxo continue equilibrado nos próximos dias, mantendo o vai e vem típico de uma rodoviária ativa, mas sem os picos registrados em grandes feriados. Alternativa de lazer gratuito neste feriado de Tiradentes, muitos visitantes, patenses, moradores e visitantes aproveitaram a orla da Lagoa Grande hoje, buscando lazer e espaço para passear com a família. O feriado de Tiradentes dessa terça-feira transformou a orla da Lagoa Grande no principal ponto de encontro de quem buscou descanso e diversão ao ar livre. Sob um sol generoso, o cartão postal da cidade ficou repleto de famílias que aproveitaram a folga para renovar as energias. O parquinho infantil foi, sem dúvida, o lugar mais disputado. Enquanto as crianças se divertiam nos brinquedos, os pais organizavam toalhas pelo gramado para o tradicional piquenique. A tranquilidade do cenário, aliado à beleza dos peixes que surgem na superfície da lagoa, garantiu o entretenimento de quem passou por lá. Eu tô brincando ali com minha mãe, tá ali. Aproveitei muito aqui o feriado. Aproveitei muito. Amanhã já volta às aulas? Sim, eu tô muito feliz para ver meus amigos de volta. A movimentação também aqueceu o comércio local. Ambulante, entre uma conversa e outra, era difícil resistir às delícias típicas do local. Eu, inclusive, não perdi a oportunidade e aproveitei o clima e saboreei logo uma pipoca quentinha enquanto acompanhava a movimentação. Thalita, que não é boba nem nada, aproveitou a pipoquinha, nesse feriadão aí. Trabalhou, mas também se alimentou, O NTV News termina, volta amanhã às 19 horas. Uma ótima noite para você e até amanhã.